Olha só, uma das decisões mais aguardadas no mundo do direito previdenciário finalmente saiu. E ela mexe diretamente com a vida de milhares de vigilantes por todo o Brasil. Vamos mergulhar fundo para entender o que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a aposentadoria especial dessa categoria, no famoso tema 1209. E tá aí, essa é a frase que, na prática, coloca um ponto final numa discussão que se arrastava por anos. O STF bateu um martelo. Para a corte, a atividade de vigilante, não importa se com ou sem arma de fogo, não é considerada especial. É uma decisão de um peso enorme que encerra uma batalha judicial gigantesca. Mas, peraí, quem acompanha o direito previdenciário sabe que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tinha uma posição completamente diferente, certo? Ele reconhecia esse direito. Então, como é que o STF chega e nega algo que parecia já consolidado? Para entender esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar um pouco e analisar esse verdadeiro embate de gigantes que paralisou o judiciário. E aqui a gente entra no olho do furacão. Não foi um caso qualquer, não. Foi um confronto direto de interpretações entre as duas cortes mais poderosas do país. Essa divergência era tão séria que, na prática, travou milhares e milhares de processos. Era preciso uma decisão final, uma unificação, para trazer alguma segurança jurídica para todo mundo. Vamos botar as cartas na mesa para entender as duas posições. De um lado, o STJ, lá no seu tema 1031, dizia o seguinte: olha, o risco à integridade física do vigilante é inegável. A periculosidade da atividade justifica, sim, a aposentadoria especial. Ponto. Só que do outro lado, o INSS não aceitou, recorreu ao Supremo e disse: calma lá, a Constituição é clara. A aposentadoria especial é para quem está exposto a agente químico, físico ou biológico. Periculosidade não entra nessa conta. A tese a favor dos vigilantes, que era do STJ, era bem robusta. A ideia central é que periculosidade é sim uma forma de agressão, de nocividade à saúde. Não dá para separar. Pensa bem, o estresse constante, o medo, a ansiedade, tudo isso afeta a saúde mental e emocional. Eles argumentavam que aquela lista de agentes nocivos na lei não é fechada, é só um exemplo, e que o próprio risco à vida previsto lá no artigo 57 da Lei 8.213 deveria ser considerado. Ok, essa era a tese defendida pelo STJ. Mas, como a gente já viu, não foi ela que prevaleceu no Supremo. A maioria dos ministros do STF construiu um raciocínio bem diferente, baseado em 3 pontos principais. Vamos ver quais foram? O voto que liderou a maioria, do ministro Alexandre de Moraes, seguiu um passo a passo muito claro. Ele parte de um precedente-chave, uma decisão anterior. Depois ele vai para uma interpretação bem literal da Constituição e, por fim, ele alerta para um risco, o famoso efeito cascata. E esse primeiro pilar, o precedente-chave, é fundamental para entender tudo. É o tema 1057, que tratou da aposentadoria especial dos guardas municipais. Naquela ocasião, o STF já tinha negado o benefício por atividade de risco para eles, porque não existia uma lei complementar específica. Então, a maioria dos ministros pensou: bom, se a gente negou para os guardas municipais... E essa frase do ministro Alexandre de Moraes resume perfeitamente a lógica. A comparação foi direta. Se um guarda municipal, que é um agente de segurança pública, não teve o direito reconhecido por falta de lei, por que um vigilante privado teria? Para a maioria da corte, seria uma incoerência jurídica gigantesca. Mas olha que interessante, o placar foi apertado, 6-4. Isso mostra que o tribunal estava bem dividido. Não foi uma decisão fácil, não. 4 ministros discordaram e defenderam justamente aquela tese de que o risco e o dano à saúde mental deveriam, sim, ser considerados para aposentadoria especial. Ou seja, a discussão foi quente. Beleza, decisão tomada, 6-4. Mas e agora? O que essa decisão significa na prática? Para os vigilantes e para aquela montanha de processos que estavam parados, esperando por isso. Os impactos são gigantescos. Primeiro, o tal efeito vinculante. Isso quer dizer que todo e qualquer juiz no Brasil tem que seguir essa decisão. Acabou a discussão. Segundo, aqueles milhares de processos suspensos vão voltar a andar, mas, para os vigilantes, com um resultado negativo. Terceiro, isso consolida uma leitura bem restritiva da Constituição, especialmente depois da reforma da Previdência. E, por último, a porta judicial se fechou. A única esperança que resta agora é o Congresso Nacional criar uma lei complementar específica sobre o tema. E a gente não pode ignorar um fator que com certeza estava na mesa de discussões: o dinheiro. O governo estimou o impacto de 154 bilhões de reais nos cofres da Previdência, diluído em 35 anos, caso o direito fosse concedido.
É um número astronômico e, querendo ou não, esse tipo de argumento fiscal sempre tem um peso enorme em decisões desse porte. E aí, como a gente classifica essa decisão? Foi ativista que cria um direito ou foi conservadora que se prende ao que está escrito? Bom, a análise é clara. A interpretação da Constituição foi restritiva, ou seja, conservadora. Na relação com o Legislativo, foi uma decisão deferente, o que significa que o STF basicamente disse: esse trabalho não é meu, é de vocês, congressistas. E o impacto social para a categoria, claro, foi negativo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental, que vai muito além do caso dos vigilantes. A proteção da saúde do trabalhador no século XXI pode ficar presa só naqueles agentes clássicos da era industrial? Ou será que o estresse crônico, o medo constante, o risco de perder a vida não deveriam ser considerados os novos agentes nocivos do nosso tempo? É uma reflexão muito importante para o futuro do direito no Brasil. Bom, espero que essa análise detalhada tenha ajudado a entender todos os lados dessa decisão tão importante. Se este conteúdo foi útil, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like. Assim, a gente garante que materiais como este cheguem a mais pessoas.